Você já parou para pensar no que a Bíblia revela sobre o poder da morte e o avanço inevitável do inferno sobre a terra? Será que estamos nos aproximando rapidamente dos dias em que o cavalo pálido cavalgará diante dos olhos da humanidade? Hoje, no canal Mistérios da Eternidade, vamos mergulhar em uma das passagens mais assustadoras e, ao mesmo tempo, reveladoras do Apocalipse, o quarto selo, onde o apóstolo João descreve o cavaleiro que traz consigo a própria morte e o inferno que o segue. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga os sinais do fim dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, está escrito: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Este é um dos textos mais fortes e dramáticos de toda a escatologia bíblica. João descreve o quarto selo sendo aberto pelo Cordeiro, Jesus Cristo, e o surgimento de um cavalo de cor pálida, doentia, quase cadavérica. Essa cor não é um detalhe sem importância. No grego, a palavra usada é chloros, que pode ser traduzida como esverdeado, pálido, a cor de um cadáver em decomposição. É a própria representação da morte em sua forma mais crua e aterrorizante. O cavaleiro recebe o nome de Morte. Ele não é apenas um símbolo, mas uma personificação da realidade que todo ser humano teme e que ninguém pode evitar. Mas João vai além. Ele diz que o inferno o segue. Aqui não vemos apenas a morte física, mas também a condenação eterna que caminha lado a lado. Não é apenas o fim do corpo, mas a realidade espiritual da perdição que acompanha aqueles que não têm a vida em Cristo. O texto ainda revela algo impressionante. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Se considerarmos a população mundial, isso representa bilhões de pessoas. Nunca antes na história houve algo com essa proporção de destruição. E o instrumento da morte é múltiplo: a espada, a fome, as pestes e até as feras da terra. Ou seja, guerras devastadoras, crises alimentares globais, pandemias mortais e até a revolta da própria criação contra a humanidade. Historicamente, sabemos que a guerra, a fome e as doenças sempre acompanharam o homem. Desde os tempos antigos, como as pragas que devastaram o Egito em Êxodo, capítulo 7 ao 12, até as pestes medievais e as guerras mundiais do século XX, a humanidade sempre esteve cercada por sinais da fragilidade da vida. Mas aqui em Apocalipse, a intensidade e a escala são muito maiores. Não se trata de acontecimentos isolados, mas de um juízo global, autorizado pelo próprio Deus, que mostra à humanidade o preço do pecado e da rebelião. Teologicamente, este cavalo pálido nos lembra que o salário do pecado é a morte, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 23. A morte não é apenas um fenômeno natural, mas consequência direta da separação do homem de Deus. E quando ela vem acompanhada do inferno, vemos a revelação clara do destino eterno daqueles que rejeitam a graça e a salvação oferecida por Jesus Cristo. Mas será que já podemos ver os sinais desse cavalo pálido se aproximando? Observe os acontecimentos atuais. As guerras se multiplicam em diversas partes do mundo. O risco de conflitos globais, envolvendo armas nucleares, é cada vez mais comentado por líderes mundiais. A fome já assola milhões, com relatórios da Organização das Nações Unidas alertando para crises alimentares em escala nunca vista. Pestes modernas, como pandemias recentes, paralisaram nações inteiras, revelando a fragilidade do sistema global.
Até mesmo desastres naturais e desequilíbrios climáticos mostram como a própria criação parece se voltar contra o homem, cumprindo a palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 22, onde Paulo diz que toda a criação geme, aguardando a redenção. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você está preparado para o tempo em que a morte e o inferno marcharão juntos sobre a terra? Será que você está pronto para enfrentar aquilo que o Apocalipse anuncia como inevitável? A mensagem do cavalo pálido não é apenas um aviso de destruição, mas também um chamado urgente ao arrependimento. Porque somente em Cristo há vida, somente nele há vitória sobre a morte e garantia de vida eterna. Jesus mesmo declarou em João, capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança que nos sustenta diante da revelação do cavalo pálido. Sem Cristo, resta apenas a morte e o inferno. Com Cristo existe vida abundante agora e eternidade ao lado de Deus. Recapitulando, o quarto selo nos mostra a realidade da morte que ninguém pode evitar, mas também aponta para o inferno que acompanha aqueles que não conhecem a salvação. Ele revela guerras, fomes, pestes e desastres que já estão se intensificando em nossos dias. Mais do que isso, mostra que o fim dos tempos se aproxima rapidamente e que cada pessoa precisa decidir de que lado estará quando os selos forem abertos. Por isso, a mensagem de hoje é urgente. Não espere mais. Volte-se para Cristo. Entregue sua vida a Ele, porque somente Ele tem as chaves da morte e do inferno, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se você quer continuar descobrindo os segredos que poucos entendem, se preparar para os sinais do fim dos tempos e mergulhar nos mistérios da Bíblia, inscreva-se agora no canal Mistérios da Eternidade, deixe o seu like, comente abaixo. Isso será muito importante para mim, e compartilhe este vídeo com todos que você ama. O tempo é agora, e a verdade não espera.